conseguiu o apoio do patrocinador e ninguém pagou a inscrição. Bom, a comissão de modelo é composta por 15 membros, né? São 15 membros, 3 membros representam cada regional, são 5 regionais, 15 membros, e a gente está desfalcado, uma vez que a Jeane, ela da Regional Norte, ela, por uma mudança de gestão da universidade, solicitou, e eu pediria aos membros da Regional Norte para indicar um novo membro, né, da comissão de modelos. Tá? Esses são os modelos da comissão de modelos, né, são as pessoas que estão trabalhando. Bom, de forma geral, o trabalho, eu coloquei ali como a data de início, o Forplan lá de Natal. Quem foi para o Forplan de Natal aqui? Bastante gente foi para o Forplan de Natal. Então, a partir dali, uma vez que eu fiz o relato lá de Natal, eu trouxe aí o que nós fizemos. Então, 5 de abril, nós fizemos uma reunião por videoconferência, foi uma reunião preparatória, principalmente porque nós teríamos, um pouco depois, a reunião com a CESU. Né? Fizemos uma reunião com a CESU no dia 26, e dessa reunião nós discutimos, de toda maneira, eu me senti um pouco frustrado nessa reunião, porque eu achava que ia chegar com os dados do censo, alguma coisa na mão, já para a gente começar a trabalhar, e a coleta do censo, acho que todos acompanharam, que deveria fechar no dia 24 de abril, na verdade ela foi prorrogada, ficou aberta, o sistema ficou aberto e ninguém prorrogou, resultado, ninguém tinha resultado, a gente ainda não tinha os dados do censo. Só para todos saibam, a matriz OCC é calculada com o dado do censo da educação superior. O marco temporal é o seguinte, nós estamos em 2018, no ano de 2018 que a gente discute o orçamento de 2019, ok? Só que em 2018, a gente só tem o dado do censo de 2017, né? E o dado do censo de 2017, ele começa a ser coletado aí nesse primeiro quadrimestre do ano, né? Nesse período, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, né? E só é publicado, olha só, em novembro, geralmente o censo só é publicado em novembro do ano de 2018. Então, em novembro de 2018, o censo publicado pelo INEP, referente ao exercício educacional de 2017. Então, em novembro de 2018, a gente já está com um projeto de lei orçamentária mandado para o Congresso Nacional. Então, a gente vai fiscalizando, verificando, auditando o dado do censo, porque a gente sabe que o dado finalístico mesmo, finalizado, auditado, só vai sair em novembro, ok? Mas eu acho que é o risco que nós precisamos correr para também não fazer discussão orçamentária com dado de 2016, né? Mas se a gente colocar na balança, é muito melhor trabalhar com dado de 2017, ainda que não finalizado, publicado pelo INEP, do que trabalhar com dados mais atrasados. Bom, e nessa reunião, além de outras discussões gerais sobre o que a gente fazer, nessa reunião a gente estava muito quente a criação de novas universidades, foram criadas mais 4 universidades, depois foi criada mais uma universidade pelo Congresso Nacional, né, e sancionado o projeto de lei. Se discutimos um pouco da questão do orçamento, dos nossos limites, dos nossos problemas, algo que a gente tem feito corriqueiramente com o Ministério da Educação. E lá também, eu acho que é uma questão mais pragmática e objetiva, era estabelecer um calendário. Eu vou sair da frente aqui, né? É porque eu sou muito grande, ninguém me... Né? Então, para ficar aqui no púlpito, uma questão um pouco mais pragmática, que era uma programação de atividades para a gente poder alinhar as nossas ações, né? Então, é aquela que está colocada em subitem ali, 28 de maio, Constituição do Plano de Diretoria. A gente recebeu, o Ministério da Educação entrou em contato com os procuradores educacionais, para começar a partida. Eu acho que foi essa semana, coisa de segunda, terça-feira, que a gente recebeu um e-mail com um encadeamento de mensagens entre o Ministério da Educação e o Colégio de Procuradores. Mas só para a gente saber, a partir de ontem, né, antes de ontem, começou a fase de auditoria dos dados do censo, como dado pelo INEP, e depois, com os dados do censo, a gente vai refinando, calculando, ensaiando, vendo, para fechar o dado da matriz em 18 de julho, que foi uma deadline que nós colocamos, tendo em vista a necessidade do Ministério da Educação encaminhar o projeto de lei orçamentário anual da União
para a SOF, por sua vez, para o Congresso Nacional. Nós fizemos uma outra atividade que foi representada pelo Mozart, e eu queria que o Mozart deixar a liberdade de você poder também fazer um relato, eu venho aqui para dizer alguma coisa, que foi a nossa participação na mesa redonda. A Comissão de Modelos, assim, sempre que a gente é convidado para uma reunião lá no Sul, quem vai é o pessoal do Sul, né? Então, a gente sempre faz isso para, claro, baratear custo, né, a gente não ter deslocamento e, obviamente, todo mundo poder se envolver nas atividades. Mozart. Fala um pouco. Bom dia, pessoal. Na verdade, mais perto, fomos convidados a participar do 15º Ford-Hov, que é o Fórum dos Dirigentes de Hospitais Veterinários das Instituições Federais de Ensino Superior. Esse evento ocorreu de 8 a 10 de maio na UFPEL. Então, o professor Tiago estava também presente, representando o nosso FORPLAD, mas a Comissão de Modelos foi convidada, então esse evento ele foi dividido em duas etapas. A nossa participação, primeiro, participamos da mesa de abertura, e depois, na sequência, uma mesa redonda, tratando de assuntos de financiamento das universidades, dos hospitais veterinários, com a presença do professor Tiago, eu representava a Comissão de Modelos, o vice-reitor da UFPEL e também o Weber, que foi convidado, mas que participou por videoconferência, webconferência. Então, uma discussão bastante interessante. A mim coube muito mais fazer um relato do que está ocorrendo no momento na construção da matriz do orçamento de 2019, e ficou bem, porque nós tínhamos feito essa reunião em Brasília 2 semanas antes, então tínhamos bastante informações. O professor Tiago fez uma série de considerações que certamente ele vai trazer na fala dele, mas depois, no espaço de abertura, de trocas, ou seja, de questionamentos, ficou primeiro muito claro a importância do trabalho que foi desenvolvido pela Comissão de Modelos na criação do modelo de distribuição orçamentária dos hospitais veterinários. Isso ficou muito claro nas falas, o reconhecimento por esse trabalho. É algo que foi feito há um tempo anterior, eu não estava na comissão ainda, e inclusive uma fala no sentido de que, pedindo uma ajuda, porque há necessidade de rever alguns critérios nesse modelo. Uma outra questão também importante colocada, que é o mesmo problema que a gente vive nas universidades, é a questão de que o número de hospitais veterinários tem aumentado. E o que ocorre? Entram mais hospitais na matriz, se não me engano o número são 43, eu não tenho bem certeza, mas o volume de recursos a ser distribuído é o mesmo ou até menor. Então, isso foi algo de uma discussão bastante ampla ali, mas ficou registrado realmente a importância e uma solicitação da Comissão de Modelos a vir ajudar o Ford-Hov nesse sentido de melhorar a matriz. Outro assunto também que foi bastante discutido é a questão do nosso superávit, ou da nossa fonte 650. Isso também foi bastante discutido. O Weber se colocou no sentido de tentar ajudar dentro do possível, da forma que der, mas a gente sabe que esse assunto é polêmico, que ele passa por Congresso, passa por uma série de outras situações. Outra questão importante é se o fórum estava representado por todos os hospitais, ou seja, todos os hospitais tinham representantes no fórum. Então, era um fórum bastante interessante. Eu acho que basicamente isso, professor Poti. Saímos de lá com esse compromisso de ajudá-los na construção de um modelo, mas, por outro lado, percebemos a importância do trabalho que foi feito em anos anteriores nesta matriz. Obrigado, Mozart. A gente também, dentro do processo de análise e avaliação dos dados do censo, nós recebemos a nossa primeira encomenda, né, nossa primeira demanda vinda do INEP, Ministério da Educação, no dia 16 de maio, quando se nos solicitou que nós fizéssemos uma avaliação da primeira extração e a primeira rotina rodada sobre o valor do total de alunos equivalentes de graduação e também da classificação padrão. Acho que quem recebeu a planilha, o pessoal da Comissão de Modelos, verificou que os dados não tinham nada a ver, o total, claro, né, era uma extração bem preliminar, ainda com uma série de informações que estavam em branco. E essas informações em branco, né, que isso foi o objeto específico da solicitação, é que a gente fizesse a classificação padrão dos cursos, né, para que permitisse o INEP
rodar os dados do censo para calcular, por sua vez, o total de alunos equivalente de graduação. Então, em 16 de maio, a gente recebeu essa encomenda, foi distribuído essa planilha para todo mundo fazer uma análise preliminar, verificar e se acostumando com aqueles dados, que a planilha sai com dados codificados com base no glossário do censo, né? Então, a gente foi, em dia 24 de maio, nós fizemos uma reunião por videoconferência para debater, ver o que é que cada um viu e o que é que a gente ia alinhar o nosso trabalho. E nessa reunião eu fiz um apanhado geral qual a importância da classificação padrão, e eu queria me permitir falar um pouco para vocês, bem de forma um pouco mais rápida, até por conta do tempo, e permitir o debate e a discussão de todo mundo. Primeiro que o processo do trabalho da comissão de modelos nesse período, né, até o dia que a gente sabe o limite que nós vamos receber, ele está dentro, né, do acompanhamento da coleta dos dados do censo, né? A gente acompanha a extração e na extração começa a fazer os primeiros ensaios, mas esse ensaio só é permitido se a gente tiver os dados os dados completos, tá? A classificação padrão de cada curso que compõe a rede federal de ensino superior, ela é obrigatória. Se não tiver isso, a gente não consegue calcular a participação de cada uma das universidades. Mas a matriz não roda só com dados de graduação, ela roda com dados de pós-graduação, né, com dados do professor, do banco de professor equivalente, da avaliação CPC, do ENAD. Então, tem outras bases que não estão no censo, que também são fornecidas pelo Ministério da Educação. E a gente fica naquela, correndo contra o tempo, né? O censo, adia. Cadê o dado? E a gente fica pressionando o Ministério da Educação. Olha, cadê o banco de professor equivalente? Vamos, porque quanto mais cedo a gente sabe a participação, melhor para a gente, né? A gente já tem uma certa noção, porque a gente entende a expectativa de todo mundo que quer se planejar e vendo os riscos de um orçamento de 2019, que a Denise até está falando para a gente aqui, uma perspectiva até menor, como foi falado na nossa reunião, na Comissão de Modelos, lá na CESU. Há uma crítica geral do governo federal que o Ministério da Educação ele consome quase que 1/3 da despesa discricionária da esplanada inteira, e se via uma perspectiva até de uma redução dentro do limite da matriz OCC. Vejam que situação que nós todos estamos sob esse risco. Bom, dentro disso, a Laura, que é a coordenadora do censo, ela participou da nossa reunião por telefone, ela estava pilotando a coleta dos dados lá na hora, mas ela se dispôs, fez uma fala na nossa reunião e também passou um extrato geral de como estavam essas coletas. Todas as universidades terminaram, quer dizer, está faltando a base de dados dos cursos, dos alunos, para que a gente também se articulasse. Se fizesse alguma universidade tivesse problema, a gente ia lá, de certa forma, esclarecer, falar com o pró-reitor, ligar para o PI, para saber o que é que exatamente estava acontecendo. Depois dessa fase é a parte do controle interno dos dados que são coletados, que começa justamente com a auditoria. Entendo que todo esse processo ele é feito com vários atores, Colégio de PIs, Ministério da Educação, e a Comissão de Modelos, às vezes, age diretamente, verificando, e às vezes a gente age fiscalizando, vendo o que é que está acontecendo, se está tudo correto, se não tem alguma coisa que foge um pouco do natural, para poder trazer essa nossa contribuição, tá? E depois disso tudo é o resultado, que é a prévia. É nisso que a gente quer alcançar com a maior integridade possível dos dados do Censo da Educação. A demanda foi para que a gente preenchesse, bem objetivamente, as classificações padrões que estavam em branco naquela planilha, e a gente recebeu uma planilha do INEP, classificação de curso 2017, e na primeira análise, né, vimos que encontramos 757 denominações para uma oferta de 5.816 cursos da rede federal para 63. E dessa base, 862 linhas não tinha classificação, segundo os critérios da matriz. Antes de entrar na classificação padrão, a gente precisa entender que o Censo da Educação Superior, ele faz uma leitura da classificação dos cursos. É curso de Química, mas que classificação é essa? Ele usa o padrão OCDE. Então, há um padrão OCDE para classificar os nossos cursos no Censo, que não é o padrão que a gente utiliza na matriz OCC. A padrão da gente é uma classificação padrão que já foi constituída
há alguns anos já foi revisada, a gente já fez, já apresentou resultados dessa revisão da classificação padrão e apresentamos na Andifes no ciclo orçamentário do ano passado, e que se achou por bem manter a classificação que se tinha, uma vez, Andifes com o Ministério da Educação, uma vez que surgiu uma questão que nós, nesse momento, não quisemos, a gente decidiu na comissão do modelo não retomar agora, mas por uma questão que a gente vem notando. Não dá para a gente fazer grandes movimentos na matriz em meio à discussão do ciclo orçamentário, porque nos deixa muito aflito. E o resultado disso, consequentemente, vai ser que a gente, por segurança, diz, ó, é melhor não mudar. O Senado está em risco, então a gente pode estar sujeito a uma interpretação, então não vale a pena. Então, beleza. Então a gente também acredita nisso e entendeu que, encerrada a discussão da matriz, a gente tem que trabalhar para que a matriz, todas as alterações dela sejam fechadas até dezembro do ano anterior à discussão. Não dá para a gente chegar no momento de coleta de dados em que está rodando, mudar todo o modelo, tendo em vista o planejamento das próprias universidades dentro desse cenário. Concordam comigo que é um pouco arriscado fazer qualquer movimento brusco dentro disso. Tanto é verdade que há vários anos que a gente isso vem um pouco acontecendo, e quando a gente leva para a Andifes, qualquer mudança, os reitores, com certa razão, vão dizer, ó, pera lá, não é bem assim, vamos fazer assim, vamos estudando. Então foi um pouco disso que uma mudança de estratégia que a gente teve. Agora, o modelo ele tem que ter dados íntegros. Então, se esse modelo a gente tem que trabalhar. Então, a gente resolveu meter a mão na cumbuca nos dados do Censo da Educação Superior, verificar se está tudo realmente certo, se a classificação que a gente está utilizando, e ela tem impacto, eu vou demonstrar isso aqui para vocês, qual é o impacto da classificação padrão, está tendo. Bom, então, nós recebemos essa base de dados. Só para a gente entender, essa é uma apresentação que foi feita pelo Tomás, está disponível lá no site do Forplad. O Tomás me encaminhou em PowerPoint, porque às vezes a comunidade pede muita coisa. Que danada essa matriz, o pró-reitor precisa apresentar. Eu tenho ela em PowerPoint, com animaçãozinha, bem legal. Eu vou disponibilizar essa apresentação em PowerPoint para que possam levar a comunidade e a gente também possa disseminar. Ótimo. Tá bom? Então, assim, eu coloquei sempre uma setinha ali, uma mudança de cor aqui no slide, mas indicando onde a classificação padrão, o escopo desse nosso trabalho está, diretamente influenciando. A participação, como todos sabem, ele utiliza dois fatores, né, um de tamanho 0,9, que a gente utiliza como 90%, e o 0,1, que é a de eficiência e qualidade acadêmica, né? A classificação padrão, ele influencia diretamente nesse primeiro, que 90%, né? Então, só para a gente ir acompanhando aqui. Tá? Que, por sua vez, essa participação, ó, PETAI aqui, é diretamente proporcional, ele está no denominador, né? O TAI está no denominador, que é o 2, tá? Que é o total de alunos equivalente de graduação. Aí vamos ver o que é no numerador, isso, obrigado. Numerador. Então, o meu numerador está ali, ó, o total de alunos equivalentes. Agora, o total de alunos equivalentes de graduação, que é o 3. Tá? Então, veja que é tudo diretamente proporcional. E aí, o TAEG, que vocês estão vendo aqui. Está aí o TAEG. Né? Tá? Todos esses 4 aí que eu estou colocando são indicadores padrões definidos pela classificação. Todos eles são diretamente proporcionais, ou seja, é uma influência gigantesca na distribuição. Então, é algo que é muito importante que a gente faça uma verificação da sua integridade, se a classificação está coerente, né? Então, visto o cuidado que nós tivemos para responder o Ministério da Educação. Tanto é verdade que, na avaliação geral dos dados do Censo da Educação Superior, nós nos limitamos a preencher só as informações que estavam em branco, porque na análise nós vimos uma série de questões que precisavam ser refletidas e trazidas à decisão. Tá? E
congelem, né, que isso a gente, no final vocês vão ver o que a gente propôs para poder fazer essa análise geral. Bom, essa é a classificação padrão. Eu resgatei essa classificação padrão. Alguém do fórum, eu tenho recebido muita mensagem, pessoal me pedindo informação, estou tentando ser o mais rápido possível. Alguém me pediu para fazer uma apresentação, né, na sua comunidade e me pediu a classificação padrão. Eu resgatei esses dados da planilha que está disponível, eu disponibilizei o link para vocês, vou retomar a disponibilização desse link, da discussão orçamentária da matriz, feita com o Ministério da Educação no ano anterior. Naquela ciclo, a gente simulou a matriz com a nova classificação padrão, os novos fatores de retenção, as novas durações padrões, que foi o trabalho entregue pela Comissão de Modelos, né? E que não teve aí êxito, não foi aplicada, né? Não foi aplicado por uma série, e ainda está em discussão. Bom, então essa é a classificação padrão. Então veja, se lá na planilha que o Ministério da gente colocou lá, eu tenho um curso com a área CS2, ela tem a retenção padrão 0,065 e uma duração padrão de 5. E ó, tanto a retenção quanto a duração padrão e o peso de cada uma das áreas, ela tem influência direta e é padrão, né? Então, é um comportamento padrão para todas as universidades, ok? Bom, então, com base nessa pedido, o que a gente fez? Primeiro que a gente fez as classificações, preencheu as classificações de branco. E qual foi o critério que a gente utilizou para fazer? Uma análise comparativa de cada uma das áreas. E nessa comparação, às vezes tinha dado em branco, até Carolina, depois ela poderia falar, né? Que primeiro surge, por quê? Primeiro, curso novo, não tinha sido classificado no ano anterior. Então, cursos que ainda não tiveram avaliação do ENAD. Cursos que ainda nem preencheram, a universidade não preencheu na base do dado do censo, quando fez uma análise comparativa com 2016, essa classificação ficou em branco. Quer contribuir, Carol? Quer? Vem aqui. Então você fala. Tem que botar o povo para falar. Bom dia. Estava conversando com o Poti ontem, também faço parte da Comissão de Modelos, e aí, dentre esses mais de 800 cursos que estavam em branco, a gente achou estranho como as IFES iriam deixar mais de 800 cursos em branco para sair e multiplicar, conforme Poti mostrou. E aí eu chamei minha equipe, que a parte do censo fica lá na Pró-Reitoria de Planejamento, e a gente verificou que, na verdade, não é falta de preenchimento. Na verdade, são informações, como o Poti falou, cursos que não fizeram ENAD, cursos que estão passando pelo processo de revalidação, cursos bem, dentre vários fatores, isso faz com que, na hora que rode, como o Poti também falou, quando eles preenchem no censo, é pelo OCDE. Mas a outra planilha do INEP não é. Então, na hora que elas vão se comunicar, que elas têm essa articulação, acontece isso. Então, o fato de estar em branco não quer dizer que as universidades são culpadas de não preencherem alguma informação e resultaram nesse processo. E é sim por conta de alguma coisa que lá atrás fez com que essas planilhas não se comunicassem. Aí é isso que a gente precisa discutir, mas como o Poti bem falou, esse não é o momento, porque esse é o momento da gente estar discutindo o orçamento. E aí o nosso foco é esse. Mas a ideia, depois que passar por esse período de discussão do orçamento, é a gente voltar para a matriz e verificar de que forma a gente pode estar modificando, atualizando e reestruturando essa matriz. É mais ou menos isso. Uma outra coisa também que a gente aprendeu nesse processo é que essa classificação ela tem que ser permanente e revisitada. Tem que, a cada momento, verificar, porque ela é muito importante na definição dos nossos percentuais, ok? Bom, a gente fez a classificação padrão, passou por uma revisão pelo Anilton. Cadê Anilton? Cadê Anilton? Anilton está ali, a equipe do Anilton, muito proativa. Eu fiz uma primeira proposta, olhei basicamente, mandei para todo mundo verificar. Não vou abrir planilha é horrível você apresentar, né, em slide, mas a gente pegou aqui, recebemos a proposta que eu fiz enquanto coordenador da comissão, a revisão que o Anilton fez, e depois o consenso que nós tivemos e encaminhei para o Ministério da Educação. Mas, além de encaminhar para o Ministério da Educação, eu também estou querendo estabelecer, não consegui concluir, apesar que está já revisado, vou submeter para a comissão. Eu acho que todo o trabalho que a gente entrega para o Ministério da Educação
tem que ser baseado em uma nota técnica, né? Para que a gente faça um registro de que fez essas informações, para que possam ser revisadas, criticadas e trazidas a contribuição de todo mundo. Então, eu já tenho a nota técnica um pouco construída, como eu não submeti para a comissão de modelos, também não me sinto à vontade de colocar aqui para todos vocês. Mas ela traz justamente um pouco dessas minhas falas. Deixa eu sair daqui na frente, que eu sou muito grande, né? Então, bom, a gente preencheu só as informações em branco. E aqueles cursos que a gente viu ali, que precisa de um olhar com um pouco melhor, né? Das classificações. E tem algumas dúvidas assim que... dúvidas que já foram saneadas, mas que voltam. Ciências da religião. Que classificação de curso é essa? Quer dizer, ciências humanas, ciências sociais e aplicadas? O padrão é diferente? Então as áreas básicas de ingresso, tem universidade que o seu é a área básica de ingresso, é um ABI. Que a Dulce observou com muito cabimento, a questão dos cursos, e que também sugere uma outra discussão, os cursos da educação em campo. Hoje eles estão órfãos de financiamento, né? Porque acabou o recurso para os programas e vale sim a discussão, sabe? O que fazer com os cursos da educação em campo? Acho que a iniciativa importantíssima para as universidades que têm dimensões continentais, Pará, aqui em Mato Grosso, as que eu conheço, fora as que eu não conheço, de Maranhão, e eles estão sem nenhuma forma de financiamento. Primeira coisa bem básica, né? O dinheiro dos custos da educação à distância. Isso foi um programa, que era financiado e não teve renovação. Bom, então, essa visão um pouco mais qualitativa dessa classificação, a gente resolveu, por prudência, não fazer agora, quando a gente precisava fazer o preenchimento dos dados em branco, até porque se a gente demorasse, a gente não ia rodar a matriz. Ponto. Então, nós criamos um grupo de trabalho, formado pelo Anilton, Bruno César, e eu me coloquei à disposição para contribuir, para estudar essa classificação, verificar essas questões que a gente levantou no preenchimento dos dados em branco, e tem como prazo até, né, Anilton? Olha, cadê o Anilton? Até semana que vem, para a gente fazer. Bom, uma outra coisa também que eu queria trazer, a discussão e a reflexão, nós recebemos na Comissão de Modelos algumas solicitações sobre a participação nas reuniões. Eu entendo completamente que quanto mais gente participando, melhor, né? Porque a gente consegue ver questões, mas um princípio bem básico, né? Uma comissão instituída, ela não pode se autorregular na sua composição. Eu não posso chegar só né? Não pode vir mais um ou mais outro. Então, eu queria trazer essa questão, essa reflexão, para a gente decidir coletivamente. Primeiro, o número e a distribuição dos membros das regionais, recebi pedidos de regionais para que incluam outros membros, né? E também a participação e acompanhamento das reuniões. A UNB, através da Denise, levantou uma questão que acontece muito conosco. A gente sempre tem uma pessoa na equipe, um assessor, alguém que já trabalha na área de planejamento, que é aquele cara que fica lá fuçando os dados, minerando resultados e apresentando essas questões. E Denise colocou uma questão, será que essas pessoas não poderiam participar ali da reunião, por exemplo, uma reunião com o Ministério da Educação, em que nível de participação? Né? Primeiro, se couber, se não cabe numa sala, sabe? Então, essas discussões que são muito difusas, que eu também não me sinto à vontade de decidir enquanto coordenador de absolutamente nada. Eu acho que a gente tem, dentro de um ambiente democrático que é a universidade, tem que trazer para que o pleno possa se deliberar. Claro, hoje a gente vai fazer uma reuniãozinha aqui a 1h30, para ver se talvez a gente traz uma proposta, porque no regimento do FORPLAD, sobre a formação das comissões, ele só estabelece uma quantidade mínima, né? No mínimo 10 pessoas, mas não diz como que as comissões são formadas. E a comissão de modelo, que trata de questões que são extremamente delicadas, é natural que as pessoas queiram também saber do que está acontecendo. Olha, será que a minha universidade... Sabe, mas, diante disso tudo, é bom que se diga uma coisa. A comissão de modelos é uma comissão para a pessoa trabalhar pelo sistema. Não é aquela comissão, e eu entendo, eu vou para lá para ver como é que estão fazendo com a minha universidade. Será que isso está acontecendo? Será que está tendo alguma coisa? Será que eu não estou tendo recurso? Então, não é esse o papel da comissão de modelo. Eu queria ser muito claro para todo mundo que
é para se trabalhar pelo sistema. E tem que meter a mão na massa mesmo, né? Tem que ir lá e pegar dado, abrir planilha, sabe? Bela dinâmica, não sei fazer, tá, vamos lá, aprende, vamos fazer. Então é um pouco disso tudo. Mas isso aí para um debate posterior da gente. Fora isso, só aqui para responder questionamento todo